Versículo 9, João já vê agora a visão de Jesus glorificado. E no verso 9 descreve que João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João já estava preso na ilha de Patmos, quando ele recebe essa mensagem. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. 11. Dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de voz de muitas águas. Verso 16 diz que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 17: Quando ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Paremos por aqui e faremos a explicação desses versos do 9 até o 18. João, ele ouve uma voz estrondorosa, uma voz forte, e a única coisa que ele poderia descrever como igual àquela voz era a de trombeta. Não é que João ouviu uma trombeta, não. João, ele ouviu uma voz tão forte, e o que ele poderia descrever como aquela voz era uma trombeta. João então diz que, como uma voz de trombeta, ele ouve, olha para trás, e aí ele vê um homem semelhante ao Filho do Homem, e da sua mão direita 7 estrelas, e esse homem estava no meio de 7 candeeiros. Da boca desse homem saía uma espada de 2 gumes. Meu amigo, se nós fôssemos desenhar essa ilustração, ficaria muito esquisito, né? Um homem, da sua mão direita saindo 7 estrelas, da sua boca saindo uma espada de 2 gumes, e esse homem estaria no meio de 7 candeeiros. Mas João, ele quer nos mostrar, ele quer nos ensinar algo. E para isso, para sabermos a explicação exata da espada de 2 gumes, quero levá-los a Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Lá tem a explicação do que seria essa espada de 2 gumes. Verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a espada de 2 gumes, ela é simbolizada, mas a sua representação é a palavra de Deus. Voltemos para Apocalipse capítulo 1. João, ele vê um homem, e eu queria levá-los até o povo de Israel, até o tempo de Israel sair do Egito, quando Moisés traz o povo do Egito. E lembre-se que depois foi mandado que Moisés construísse um tabernáculo, e aí quem cultuava no tabernáculo eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles imolavam um cordeirinho, o pecador colocava
colocava sua mão sobre a cabeça do cordeirinho e fazia uma oração, com isso simbolizando que os pecados estariam passando para o cordeirinho. Depois disso, o sacerdote pegaria o sangue do cordeirinho, ele assaria ou ele colocaria na brasa a carne do cordeiro, uma parte seria para a sua alimentação, o sangue do cordeiro ele entraria para dentro do tabernáculo e ali ele aspergia na divisão entre o santo e o santíssimo. João descreve esse homem, ou seja, Jesus Cristo, que diz que é aquele que vive e estive morto, ou seja, Jesus Cristo, ele descreve Jesus Cristo estando no meio dos 7 candeeiros. Da mão de Jesus Cristo saindo 7 estrelas. E da boca de Jesus Cristo, como sumo sacerdote descrito por João, saindo uma espada de 2 gumes. Para fazermos a compreensão melhor, faremos a leitura do versículo 19. Primeiro, Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, João, ele descreve Jesus Cristo estando no meio das 7 igrejas, tendo 7 anjos levando 7 mensagens para essas 7 igrejas, e as mensagens deveriam ou seriam a base bíblica, ou seria a palavra de Deus para essas 7 igrejas. O interessante é que o versículo 19 diz que João deveria escrever as coisas que ele estava vendo, as coisas que são e as que iam acontecer depois destas. Essas coisas que iam acontecer depois destas seriam as cartas já para as 7 igrejas. Esse estudo nós faremos na semana que vem. Eu estarei postando semana que vem, ou no meio da semana mesmo, quando nós faremos o estudo sobre a carta à igreja de Éfeso. Mas antes de fazermos o estudo no próximo vídeo, eu quero mostrar para vocês quem eram os Éfesos na época. Ok? Então, a base geral do capítulo 1 do livro do Apocalipse é essa. João ele quer deixar bem claro que a mensagem não era dele, a mensagem era a vinda de Jesus Cristo, para que os seus servos, os servos de Jesus Cristo, vissem e tomassem atenção para as coisas que em breve deveriam acontecer. A palavra de Deus diz que nunca Deus manda uma coisa sem antes que os profetas façam com que o povo voltem para os seus caminhos. E aqui João ele está sendo usado como um profeta mesmo. João depois ele ouve uma voz forte como de trombeta, ele olha para trás e vê um homem. Esse homem é Jesus Cristo, descrito como um sacerdote. E o sacerdote ele purificava os pecados, ou seja, Jesus Cristo, o purificador do meu e do teu pecado. Hoje em dia não precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: perdoados estão os teus pecados, pois Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, só ele tem poder para tirar os nossos pecados. E através de uma oração, hoje eu e vocês podemos pedir perdão pelos nossos pecados. Vem que Satanás ele tem mostrado ou querendo usar algumas pessoas para ensinar de modo diferente que somente algumas pessoas bem escolhidas têm poder de livrar o meu e o seu
mande, poste uma mensagem. Tenha certeza que eu estarei respondendo a você essa mensagem, mas que, acima de tudo, que eu e vocês cresçam para estarmos juntos no reino dos céus. Uma boa noite a todos vocês. Que Jesus Cristo esteja na minha e na tua vida, hoje e sempre. Amém.